salve Maria a todos. Eu reforço que lá fora tem umas dezeninhas de terço para vender e umas medalhinhas. Vocês comprem, não, todo mundo compre. Quem só pode dar R$2, dê. Quem puder dar 20, dê. Porque esse começo, uma escola, precisa de muita coisa, é muito difícil. E entre os nossos fundadores aqui não tem ninguém rico. Eles ainda não começaram a ter filhos, então eles ainda não ficaram ricos, ainda vão ficar ricos mais tarde. Tem um padre amigo meu que disse que a gente começa a ficar rico depois do quinto. Como eles estão ainda muito no começo, cada um só tem dois, assim, dos principais, outros não tem nenhum, então eles estão... Eu tenho uma porção de amigos, todos nós éramos pobres, todos nós viemos do colégio estadual, nenhum dos nossos pais tinha condições de pagar escola particular para nós. Foi lá que nós fomos alunos do professor Orlando Fedeli, com quem, muitos anos depois, eu fui aluno do professor Fedeli em 72, em 88 eu me casei com ele quando ele estava fazendo doutorado. Quando ele estava concluindo um doutorado na USP, quando ele começou a fazer doutorado, nós nos reencontramos na USP e depois acabamos resolvendo nos casar. E eu nunca, infelizmente, pude ter filhos. Eu tinha um probleminha de saúde, eu nunca consegui ter filhos. E todos esses meus amigos, que nós éramos todos pobres, eles foram todos enriquecendo. E eu não, eu continuei pobre. E eu sempre falava isso, eu nunca consegui, eu não enriqueci porque Deus não me deu filhos. Os italianos dizem que toda criança nasce com um pedaço de pão embaixo do braço. Eu lembro de um amigo meu, que quando eu estava andando com ele ali na Paulista, a gente estava saindo do Hospital Santa Joana, do Santa Catarina, que inclusive fechou, porque São Paulo não tem mais condição de ter 3 grandes maternidades. Como tem a Promotre, Santa Joana e tinha o Santa Catarina, o Santa Catarina fechou. Não nasce mais criança o suficiente para garantir, são hospitais de alto nível, claro, né? Mas fechou e a razão é essa. São Paulo não comporta mais 3 grandes maternidades. Mas eu estava saindo com o Hiroshi desse hospital de Santa Catarina e ele falou, nossa, dona Ivone, dizem que cada criança nasce com um pedaço de pão embaixo do braço, esse aqui veio com caviar. Porque os negócios dele tinham tido assim um improvement muito grande. Como eu já comentei com vocês, lá no São Paulo a gente tem professoras, com 5 e 6 tem um monte, com 7 tem muitas, com 8 tem algumas, com 9 e com 10 também tem. Deus sempre dá, a gente nunca deve desconfiar de Deus. Então, como os fundadores aqui ainda têm poucos filhos, eles não têm dinheiro. Então vocês procurem comprar os tercinhos pelo valor que vocês puderem, mas não deixem de comprar. Todo mundo compra pelo menos um tercinho, pelo menos uma medalha de São José de Anchieta. Se não puder dar mais do que R$2, dê R$2, porque também o evento aqui, vocês viram, eles resolveram fazer um evento inteiramente grátis, mas bolo e café não chovem no quintal de ninguém. Então vocês, por favor, procurem ajudar. Bem, eu fui convidada a falar aqui para falar de uma experiência. Em São Paulo, nós éramos em 1992, justamente um grupo de amigos tendo filhos. Eu mesma tinha me casado em 88, a maioria deles casou entre 85 e 87, eu me casei em 88, alguns casaram em 88. Aí aqueles que casaram em 85, 86, a mais velha das nossas crianças era de 87, no dia 13 de abril de 87. E um dia no retiro, em 1990, eu tive muito a ideia, nós precisamos fazer uma escola, porque não era possível educar aquelas crianças sem isso. E assim nós começamos o Colégio São Mauro, que então fez no último 10 de agosto 25 anos. Nesse tempo eu era funcionário do Banco do Brasil e eu era, digamos assim, primeiro que fui eu que tive a ideia, segundo que justamente isso já era 92, eu estava casada, a ideia eu tive em 90, o colégio a gente vai começar em 92, mas eu já estava casada há 2 anos, eu já tinha consultado alguns médicos, eu não tinha filhos e, enfim, me parecia diante de Deus que quem tinha que fazer era eu. Então eu pedi demissão do Banco do Brasil e a gente começou o projeto. Eu vou dar então para vocês, para começar, um pouco de história. Aqui eu tenho som na minha apresentação ou não? Eu acho que não. Não sei
são os monstros. Homens. Como que eu faço essa magiquinha aqui se mexer, Manuela? Então, eu queria mostrar, mas não foi não. Não vai subir lá, né, pai? O Antônio me mostrou onde era, mas não fez a magiquinha funcionar. Passa aí, menina. Vem aqui, padre, explicar. Vem jogar um pouco de água benta, padre. Entendi, agora vai passar a funcionar. Tá. Bom, eu queria mostrar para vocês um pouco de história esses aí são os nossos primeiros alunos. Aqui é ruim o Data Show, né? Mas acho que é por causa da qualidade do local, né? Esses aí é o nosso segundo ano de escola. Como vocês estão vendo, nós começamos dia 10 de agosto de 92 numa salinha que tinha 3x4 e nós tínhamos 5 alunos. Esses 5 que aparecem aqui na fileira mais alta. Isso aqui já é o ano seguinte que entraram mais esses 4. E nós tínhamos duas professoras voluntárias. A professora Roseli tinha nessa época 19 ou 20 anos, fazia direito na Universidade de São Bernardo de manhã, trabalhava à tarde no nosso coleginho dando aula, ela tinha magistério, e à noite, para poder sobreviver, ela tinha um emprego no banco em que ela digitava das 7 à meia-noite. E o colégio, evidentemente, não pagava nada para ela, não pagava nada também para outra professora, que era eu. Então, foi assim que nós começamos. Em 93, nós alugamos a nossa primeira casa, no dia 10 de fevereiro de 93, nós pegamos a chave dessa primeira casa, e no dia 13 de abril de 94, o dia em que a nossa criança mais velha, que é essa menininha aqui, o dia em que ela fazia 7 anos, porque eu pensava isso, nós precisamos ter uma escola para quando a Paula fizer 7 anos. Porque naquele tempo a escola era obrigatória só a partir dos 7. Eu pensava sempre isso, nós precisamos ter uma escola para quando a Paula fizer 7 anos. E Deus, na sua gentileza, fez com que a primeira aprovação da escola saísse no dia em que a Paula fez 7 anos. E aí a Paula se formou com a gente até o ensino médio. Agora, eu queria... Você vai lá e clica aquele linkzinho de YouTube para ver se dá para a gente ouvir. E a internet? Aqui não tem internet, não? Aqui não tem internet. Mas eu tenho no meu celular. Correto. Então liga lá. Não é um hotel. Então eu conto isso para vocês não terem medo de começar muito pequeno, muito pobre. Nós éramos minúsculos, 5 alunos, 2 professores voluntários e uma salinha de aula. Então a gente tem que pôr a semente na terra. E aí Deus vai dar crescimento. Deus sempre, pensem sempre nisso, para Deus não tem difícil. Eu me lembro que uma vez eu estava, até me lembro na sala em que eu estava, nessa nossa primeira escola, eles estavam ainda no segundo, no terceiro ano primário, eu falei, não, quando eles forem para o Fundamental 2, aí eu quero que eles tenham latim, que eles tenham desenho, que eles tenham música de verdade. E aí essa professora tinha começado comigo, a Roseli falou, Dona Ivone, mas a gente não tem essas pessoas. Onde a senhora vai arrumar alguém para ensinar latim? Não dá, isso aí é impossível. E eu falei, não vou, Deus vai dar um jeito. E deu. Quando eles fizeram 11 anos, eu tinha uma professora de artes, eu tinha um professor de latim, eu tinha professor de música. Where is a will is a way, com Deus. Onde tem um desejo, tem um caminho. Where is a will is a way. A gente querendo com Deus, para Deus, não tem difícil. Não é que para Deus não tem impossível, para Deus não tem difícil. Para Deus tudo é fácil.
Quando a gente quer uma coisa que é boa, a gente tem que confiar que Deus vai fazer. Será que a gente consegue projetar isso lá? Eu não sei fazer essas coisas. Padre, o senhor sabe? Padre, o senhor é técnico, o senhor tem que vir aqui nos ajudar. Nada disso, padre. Contar para todo mundo que o senhor era técnico. O senhor trabalhava na Canon. Que o senhor entende tudo de programação. Pegou? Pronto. Pegou? Pegou? Pegou, olha aí. Agora nós vamos ter que voltar no começo. Volta bem no começo, por favor. Tem outro microfone. Aumenta o volume aí. Tem outro? Cadê o outro microfone? Bota esse mesmo. No lugar. Então, a primeira coisa é uma carta que nós distribuímos na saída da missa um dia antes de começar o colégio, que começou no dia do São Lourenço, em 92, 10 de agosto de 92. Isso aí é um filme que foi feito pela nossa equipe quando o colégio fez 20 anos. Então ele conta um pouco da história. Nossa, mas é muito ruim, né, o data show aqui. Não dá pra ler nada. Não dá pra ler nada. E o som não. Como? O som não funciona? Precisa de um caminho. Tudo um aparato dele. Tá, como assim? Mas o próprio som do computador não sai pra gente... Aparece um cara. Olha o som aí. Mas não dá pra... Nem pra gente escutar o som do computador, isso é impossível. Posso botar no celular? Bota no celular. Bota no celular, amiga. Aí vai seguindo o som do celular. Eu não... Qual o título? Tá muito baixo, tá bem baixo, tá bem alto, tá bem no máximo. Ele vai ter bastante esse vídeo. Veja só, não dá, vai botar no celular, mas não vai aparecer lá, sincronizado as duas coisas. É verdade. Não tem condições. Quer que eu solte narração, né? Não, mas não vai dar. Tem que fazer o download, né? Tem que fazer o download. Bom, isso é muito complicado, é isso? Acho que a gente pode fazer o download. Tá? Teria que ter feito o download desse negócio. Não vai dar não. Tem. É pena sim, porque seriam imagens interessantes. Em todo caso, paciência. Depois a gente pode mandar. Depois a gente manda o vídeo. Agora como é que volta lá para a apresentação? Agora ela pode acessar o mesmo link ali, né? Se quiser dar um play. Mas eu acho que não vai dar para sincronizar. A imagem com... São dois vídeos correndo ao mesmo tempo. Acho que se der um play na mesma hora. É que é narração, né? Não é a pessoa falando. Não, não é a pessoa falando, é pura narração. É, pode Tá, tentar. então Né? tá aí, tá na bolha. Tá no Põe para ver se... Aqui não dá para dar um Poxa. esquerda. Ah, Deus, tá com internet aqui. Vamos ver se o som sai bem. O Centro Recreativo Educacional São Paulo. Então dá um tela inteira no texto mesmo. Vai bem pro começo. Mais ainda no começo. Vamos botar nós dois juntos. 1, 2, 3 e vai. Foi? Tá indo. Tá dizendo, é bom ler isso aí. É bom ler isso aí. Pode ver. O Centro Recreativo Educacional São Paulo deve iniciar suas atividades no próximo dia 10 de agosto de 92. Trata-se do pequeno, do minúsculo começo daquilo que pretendemos seja no futuro uma escola. Não uma escola qualquer, mas uma verdadeira escola católica. O projeto de realização difícil, considerado os poucos meios que temos, nasceu não de um desejo, não de uma aspiração, mas de uma necessidade. A necessidade, a obrigação que temos, todos os pais católicos, de darmos a nossos filhos não uma cultura qualquer, mas uma cultura católica. Não uma educação qualquer, mas uma educação católica. Da necessidade e obrigação que temos de proteger e formar a inocência de suas almas, a pureza de seus costumes, a retidão de suas inteligências.
Como poderíamos atingir esses objetivos, cumprir essa obrigação, confiando a mestres que lhes ensinariam que nada é verdadeiro, que tudo é permitido? Como poderíamos cumprir essa obrigação colocando-nos num ambiente oficialmente indiferente, mas praticamente ateu, oficialmente neutro, mas praticamente corrompido e corruptor? A finalidade do matrimônio católico é povoar o céu. Para auxiliá-lo, o lar católico necessita da escola católica. É nosso dever envidar todos os esforços, fazer todos os sacrifícios para dar a nossos filhos, pois é para com eles o nosso principal e indeclinável dever de apostolado. São Paulo, adolescente, para salvar o amigo Plácido caído no lago, caminhou sobre as águas. Ato de zelo e obediência, recompensados por Deus com um milagre. A obediência que queremos ensinar aos nossos filhos como principal virtude das crianças. O zelo que é nosso dever ter para com suas almas. Se com fé fizermos a nossa parte, Deus não faltará. Para consegui-lo, pedimos o apoio e as orações de todos. E de fato Deus não nos faltou. Nós caminhamos sobre as águas por 25 anos. Esse é o hino do colégio, Velas ao Mar. É o nosso coral cantando. Os nossos violinistas e violoncelistas tocando. Que é do Padre Edivaldo. Lá onde a gente tinha só a salinha de 3x4, nós ficamos ali nem pensando. Aí não dá pra ver. A primeira fachada daquela casa que a gente alugou em 94. Estão lá na mão de Nossa Senhora. Foi nosso segundo prédio. Até hoje está com a gente. A educação infantil é aí. Duas crianças foram batizadas no colégio. Hoje ele é engenheiro e rege o coral de canto gregoriano no Mosteiro de São Bento. É a nossa primeira formatura. Esse prédio hoje continua com a gente, é o nosso berçário aí. Aí é a nossa educação infantil. Aí é o nosso coral em São Lourenço, então o regente Edivaldo Oliveira, regente do coral. Quando o padre era moço. Aí é uma viagem de formatura, nós estamos com as catacumbas em Roma. Aí é o torneio internacional de jovens físicos, tivemos medalha de bronze, depois no ano seguinte medalha de prata. Aí é o dia que a gente ia sair da primeira unidade, que era alugada, indo para um prédio próprio. Que é esse prédio aqui. Demorou 10 anos para construir. Hoje nós temos esse mais 2. Aí a nossa capela
quando estava sendo construída. Na unidade anterior, a capela era uma garagem. Aí é o Santíssimo saindo da capela velha, que era a garagem, para ir para a capela nova. Está lá saindo o Santíssimo. Pelas ruas do bairro até a Casa Nova. Está aí a capela nova, no dia da primeira missa. O padre Divaldo ainda era regente, ele só regeu o coral desse dia, não celebrou a missa. Tá aí a nossa capelinha que nós temos até hoje, hoje já bem pequena. Hoje a missa do Sagrado Coração a gente faz na paróquia, porque na nossa capela não cabe mais. Tá aí a nossa primeira missa, o padre Divaldo regendo o coral. Essa é a imagem de Nossa Senhora da nossa capela. Aí as salas de aula, porque até então a gente tinha quartos e salas adaptados, aí são salas de aula de verdade. E nós crescemos nos últimos 10 anos 30%. Ainda nós somos uma escola relativamente pequena, nós temos 360 alunos. Tá aí nosso teatro. Todo ano eles representam em inglês, francês e português. Esse é o nosso laboratório. Esse é o nosso coral em Verona. O nosso coral já cantou em Verona, em Budapeste, em Praga, em Viena, em Salzburg, em Roma, em Paris. Uma porção de... Aí é o dia que o Papa falou com o Colégio de São Mauro. Nós estávamos no Vaticano e o Papa falou com o Colégio de São Mauro. Foi uma grande surpresa para nós. Aí é Paris. Com os nossos ex-alunos que então eram seminaristas. Aí é o dia que o Flâmula ganhou em Verona a taça de prata, num concurso internacional. Já ganhamos verba do CNPq para divulgar astronomia, foi a única instituição de ensino médio de todo o Brasil que ganhou. Foram 49 universidades e o Colégio de São Mauro que ganhou. Aí é um English Camp que a gente fez em Londres com alguns alunos. Aí nós estamos na Febrace, a Feira de Ciências da USP, já há 8 anos nós temos trabalhos selecionados para a Feira de Ciências da USP. Esse ano tivemos também trabalhos selecionados para a MOP, que é a Mostra de Ciência e Tecnologia da Politécnica da USP. Tivemos 3 trabalhos selecionados para lá. Então, isso só para vocês terem uma ideia de uma história. Que veja o Papa falando. Brasileiro do Colégio São Mauro e demais peregrinos de língua portuguesa aqui presentes, com outros de que esta homenagem fortaleça a vossa adesão a Jesus Cristo e o desejo de o fazer amar na própria casa e na sociedade, o Pai do céu derrame os seus dons sobre vós e vossas famílias, que de coração abençoam. Bom, por isso nós encerramos então essa pequena história para vocês verem que uma coisa pode começar muito pequena e conseguir fazer bastante coisa, porque para Deus não tem difícil. Para Deus não tem difícil. Então, eu queria mostrar um pouco isso para vocês terem confiança. Naquele tempo nós não tínhamos padres. Naquele tempo, querer só o rito antigo era uma perfeita loucura. A nossa paróquia, o padre avisou no púlpito, abriu esse colégio: não ponham os filhos de vocês lá, eles não são católicos. Hoje,
a gente pode fazer a missa do Sagrado Coração. A gente sempre teve missa na primeira sexta-feira, sempre que a gente conseguia um padre. A gente sempre teve, mas a gente em geral conseguiu padre para celebrar essa primeira missa da primeira sexta-feira, para as crianças poderem fazer a devoção das 9 primeiras sextas-feiras. Hoje a gente faz na paróquia, mas quando a gente começou 25 anos atrás, nessa mesma paróquia, foi avisado no púlpito que nós não éramos católicos. Então, tem que voltar porque foi errado. Então, um pouco de história, mas eu dei para vocês. Não, acho que está feito errado, né? Bom, o Colégio São Mauro, então, ele é um projeto que se apoia em 3 pontos principais. Nós temos 3, digamos, peculiaridades. Nós temos um projeto administrativo, que é de uma certa maneira, um projeto pedagógico, que é de uma certa maneira, e um projeto espiritual, que é de uma certa maneira. Eu aqui dei para vocês na ordem inversa da importância. É o espiritual que determina tudo. Mas os outros também são importantes. Também é necessário ter um projeto administrativo bom, um projeto pedagógico bom e, claro, essencial ter um projeto espiritual bom. Quais são? Aí é o Padre Divaldo celebrando uma missa numa festa de Nossa Senhora de Paramento Azul. É uma missa solene. Vocês estão vendo que tem ali diácono e subdiácono. Aí é o nosso pessoal no ITA, em São José dos Campos, numa final de Olimpíada Brasileira de Física. Nós temos um monte de medalhas na Olimpíada Brasileira de Física, também na Olimpíada Paulista de Física, que é mais difícil do que a brasileira. E também no Torneio Internacional de Jovens Físicos, também temos várias medalhas. Temos um monte de medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astrofísica, e como eu já disse para vocês, os nossos trabalhos de ciência são já há 8 anos selecionados para a FEBRASE, que é a Feira de Ciências da USP. Tem um protocolo dificílimo de cumprir para poder ter trabalho secular, e também já 2 vezes tivemos trabalhos selecionados. Na verdade, as 2 vezes que a gente se inscreveu, a gente teve trabalho selecionado para o MOP, que é a Mostra de Ciência e Tecnologia da Faculdade da Politécnica da USP. Então, como é que é o nosso projeto administrativo? Em primeiro lugar, nós fazemos, é isso que nós queremos ajudar a fazer aqui e em outros lugares. Também nós temos grupos que querem fazer escolas, grupos que querem, para fazer escolas, esse apoio da Fraternidade São Mauro, de que o Padre Divaldo é o fundador. Como ele costuma dizer, ele espera não ser o fundador, ele espera que quem esteja fazendo seja Nossa Senhora. Mas enfim, Nossa Senhora não costuma vir para as nossas reuniões, então a gente tem que se contentar com o Padre Divaldo mesmo. É verdade. Uma vez, foi sobrinho meu, nasceu o filho de uns amigos, né? E já tinha morrido uma irmãzinha dele logo depois de nascer, e ele também nasceu muito fraquinho, prematuro, 6 meses e meio, e claro, batizaram na hora. Estava lá um amigo que ficou padrinho, e quem é a madrinha do Mateus? A madrinha do Mateus é Nossa Senhora. Aí o Paulinho, de 4 anos, a madrinha do Mateus é Nossa Senhora? É sim, Paulinho. Nossa, como ela vai fazer na Páscoa para trazer o ovo? Que função primordial de padrinha era o ovinho na Páscoa, né? Como é que Nossa Senhora ia fazer? O mesmo Paulo tinha sempre mais dúvidas quanto ao batismo. Ele também descobriu que o pai dele, que era um homem que naquele tempo, ele continua tendo 1,80 m, mas naquele tempo ele pesava 140 quilos. Era filhado do meu marido. O pai dele era de raça judaica e se converteu no colégio, amigo do meu marido, e meu marido foi padrinho dele, né? O tio Orlando, que batizou o papai, foi sim, Paulo. O papai já era grande. Já? Como o tio fez para carregar? Mas enfim, como Nossa Senhora não vem nas nossas reuniões, ela também não costumou aparecer para trazer o ovo do Mateus. Eu informo a vocês que a dúvida do Paulo tinha sua razão de ser. Bom, então nós fazemos colégios leigos, aprovados por quem? Pela autoridade administrativa do Estado, que é a quem corresponde a aprovação de escolas de ensino fundamental. O ensino superior, a aprovação é do governo federal.
o ensino fundamental, ou seja, educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, aquilo que é a escola básica, a educação básica, é de aprovação estadual. Então, a gente tem que fazer escolas dentro das normas do Estado. Tem escolas que sejam aprovadas pelo Estado e dependam da autoridade governamental. Claro que isso nos dá uma porção de trabalho burocrático, uma porção de trabalho para aprovar prédios. Pelo que eu já ouvi dizer, aqui no Pernambuco é muito mais simples que em São Paulo. Em São Paulo, uma vez um grande especialista, antes da gente começar, quando eu ainda estava no Banco do Brasil, ele era um especialista em formação de escolas, dava assessoria, inclusive para grupos internacionais chegando no Brasil, e ele me disse que muitos grupos desistiam de abrir em São Paulo, iam para outros estados devido à severidade da lei em São Paulo. Aqui no Pernambuco parece que não é tão tremendo, é mais tranquilo, mas em todo caso é muito importante fazer uma coisa absolutamente de acordo com a lei. Por que eu acho isso? Essa é a minha opinião. Porque nós precisamos fazer gente importante e atuante na sociedade. Então nós precisamos fornecer diplomas bons para essas pessoas. Hoje o diploma do Colégio São Paulo é uma coisa respeitável. Tem gente que põe no LinkedIn que estudou no Colégio São Paulo. Na diretoria de ensino, a qual nós pertencemos, que é a Regional Centro-Sul, 3 supervisores já me disseram que o Colégio São Paulo é disputado para ser supervisionado. Por quê? Porque o Colégio São Paulo não dá problema. O Colégio São Paulo faz tudo certo e nada errado. A supervisora que trabalha com o Colégio São Paulo não tem trabalho. É só ir lá, a gente entrega as coisas na data, vai lá, está tudo certo no JEDAI, é tranquilo. Isso é uma coisa importante. Nós devemos nos fazer respeitar. É importante que nós sejamos respeitados socialmente. Por quê? Para que a nossa palavra em religião tenha peso. Então, e também porque, como nós vivemos hoje uma grande crise na igreja, eu vou contar para vocês uma história do Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento em São Paulo é uma igreja enorme que está lá desde a década de 30. Eu considero que alguém cometeu um crime quando foi feita aquela igreja, que é uma igreja imponente, muitas pessoas gostam muito dela, ela tem muitos valores, mas os monges alemães que a construíram destruíram o mosteiro do século XVI para construir aquele mosteiro. Disseram que estava irrecuperável, mas eu acho uma coisa absurda que no século XX se destrua um prédio do século XVI. Mas enfim, está lá o mosteiro e eu tenho lá alguns amigos e por causa de umas questões de batizado, eu soube que ali não é paróquia. Eu falei, mas por que não é paróquia? E uma pessoa me explicou que não é paróquia porque é melhor para o mosteiro beneditino não ficar sujeito a todas as políticas de uma diocese. Porque hoje em dia as dioceses, os bispos mudam. Há bispos que têm políticas com que o mosteiro concorda mais, há bispos que têm políticas com que o mosteiro concorda menos. E para eles não ficarem inteiramente submetidos à política da diocese, convém mais não ser uma paróquia. Então, hoje em dia, parece mais cômodo, mais prático, mais simples. Em vez de ser uma escola oficialmente católica, ser simplesmente uma escola de católicos. Conto também para vocês uma segunda história acontecida na França. Hoje o Instituto de Canto Gregoriano mais importante do mundo, acho que dá para dizer que é o mais importante do mundo, é a Escola Saint-Grégoire, que tem a sua sede em Nantes, na França, que promove anualmente cursos de canto gregoriano, a que vão pessoas do mundo inteiro. O último, que foi no julho passado, tinha gente da Polônia, dos Estados Unidos, do Brasil, um monte de gente da França, não sei se tinha alguém da Itália, enfim, é importantíssima. Essa escola foi fundada por um monge do mosteiro de Solesmes, mas indiretamente. Ele foi alemã, onde ele conhecia essa moça, e que era uma muito boa especialista em canto gregoriano, tinha aprendido com os monges de Solesmes, e ele pediu para ela fazer uma escola de gregoriano independente. Isso era na década de 30 ou 40. Bom,
a escola foi crescendo, ficou importante e tal. Depois do Vaticano II, a escola, a França tinha um monte de escolas de gregoriano, todas elas dependendo da autoridade eclesiástica, todas elas dependendo das dioceses. E depois do Vaticano II, como o gregoriano não se usava mais, essas escolas foram sempre fechadas, os bispos fechavam as escolas de gregoriano. E uma pessoa um dia perguntou para essa senhora: e a São Gregoire? A São Gregoire não vai fechar? Todas as escolas de gregoriano estão fechando, vocês não vão fechar? E ela falou: Monsieur, je n'ai pas fait d'obéissance. Senhor, eu não fiz voto de obediência. Então, se a autoridade eclesiástica quer fechar as escolas de gregoriano, problema da autoridade eclesiástica. Eu vou continuar ensinando gregoriano. E a escola sobreviveu, passou por um período duro em que ninguém queria aprender gregoriano, e hoje a escola está crescendo de novo, etc, etc. Então, como nós brasileiros somos todos espertos, eu acho que vocês já entenderam que há vantagens para os católicos numa certa independência. Não é? Então, o nosso projeto administrativo é assim. Terceiro lugar, o colégio tem que ter, deve ter, o nosso tem, um grupo de professores formado nas melhores universidades e com graus de mestrado e doutorado. Nós precisamos nos fazer respeitar. Nós não queremos que o nosso pai pense assim: claro que eles acreditam aquele monte de besteira, um monte de ignorantes. Não pode ser assim. Nunca foi assim. A igreja sempre incentivou os seus a progredirem em todos os campos. Então a gente deve querer progredir intelectualmente, a gente deve querer progredir profissionalmente, tudo só para a glória de Deus. A glória humana não vale nada. Mas para a glória de Deus, para que a nossa palavra tenha mais peso, para que nós tenhamos mais respeito na sociedade, vale muito a pena. E também porque nada melhor que um professor que ama profundamente a sua matéria para fazer o aluno gostar daquela matéria. Então a Laura é absolutamente apaixonada por história. Ela tem toda a razão, história é uma ciência magnífica. O Takase é louco por química. A Marina ama profundamente a biologia. Tudo isso, e todos eles estudaram muito essas matérias. Eu li um livro de um professor americano, protestante, mas que tem bons princípios pedagógicos. O livro dele chama-se Recovering the Lost Tools of Learning, recuperando as ferramentas perdidas do aprender. E ele conta, uma pessoa pergunta como ele faz para selecionar os professores dele, e ele diz que uma das perguntas que ele põe lá no questionário que a pessoa responde é quantos e quais livros da matéria dela ela leu no último ano. Porque ele diz, porque um professor de química que não comprou no último ano, não leu vários livros de química, ele não está interessado em química, ele não é o professor que precisa. A mesma coisa para matemática, biologia, português, gramática, latim, etc, etc. Se uma pessoa, um professor é alguém que tem que continuar aprendendo sempre. Eu fui casada com um professor, como alguns de vocês também sabem. Eu não fui casada com um professor, eu fui casada com o professor. A maioria de nós chamava simplesmente assim, professor, né? Às vezes ele até assinava, professor. Tanta gente eu chamava simplesmente de professor. E esse professor morreu com 77 anos. Ele nunca foi dar uma aula que ele não a preparasse. Toda vez que ele preparava a aula dele, ele estava sempre, absolutamente sempre estudando. Sempre, 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 continuamente estudando. Um professor tem obrigação de estar continuamente estudando. Se ele acha que ele acabou a faculdade, ele acabou de estudar, esse professor não entendeu nada do que ele deve ser. Precisa estudar sempre. Então nós precisamos de professores muito bem qualificados. Depois, nós precisamos de um colégio que participe da vida acadêmica da sociedade. Nós inscrevemos os nossos alunos em tudo, Olimpíada de Matemática, de Biologia, tudo que tiver, nós nos inscrevemos. O católico não é alguém que se fecha no seu casulinho. Os católicos têm que participar ativamente da vida social. O mundo é profundamente corruptor e profundamente corrupto. Mas não é nos fechando que nós vamos resolver isso.
Os católicos dos primeiros tempos, quando dava cadeia e morte ser católico, não se fecharam, continuaram se misturando na sociedade e agindo. E na hora de morrer, eles morreram. Então, nós não podemos ter a política da redoma, que o homeschooling é um pouco isso. O mundo está muito corrupto, eu vou preservar o meu filho. É claro, eu entendo a angústia dos pais. Mas como eu já expliquei para vocês, eu não acredito nessa solução. Eu acho que essa solução tem muito de ilusão. Ela não é uma solução que de fato vai resolver o problema. A gente tem que procurar soluções que de fato resolvam o problema. E por fim, um colégio que faça também caridade, ou como se diz civilmente, que tenha uma função social. Nós sempre demos muita bolsa de estudo para ajudar crianças realmente carentes, crianças que não pudessem pagar. Eu tenho muitos ex-alunos pobres, mas eu tenho um, por exemplo, ele é muito paradigmático para nós. Ele contava da favela em que ele morava, que é uma das maiores de São Paulo. Às vezes, para chegar no escadão, porque aqui em cima passa uma avenida, bem da periferia de São Paulo, mais de 30 quilômetros do centro. Para chegar no Colégio A7, esse menino tinha que acordar umas 4h30. E para pegar o ônibus aqui na avenida tem um escadão, uma coisa feita na terra, né? E lá embaixo é a favela. Ele chegou a contar para a gente que às vezes, para chegar no ponto de ônibus, ele passava por mais de um cadáver. Esse menino foi fazer direito na USP. A faculdade de direito da USP é uma das mais difíceis de entrar. Mas a gente tem outros que foram fazer enfermagem na Federal de Medicina e que foram fazer uma porção de faculdades importantes, bolsistas. Nós também procuramos ajudar muito as famílias numerosas. Porque o nosso colégio, para o padrão de São Paulo, é barato. R$ 850 mais ou menos para a educação infantil. 4 horas de ensino. Chega perto de 2.000 no ensino médio, em que eles têm aula das 7 da manhã à 1 da tarde, descanso de 1 hora e aula de novo até as 5h30 da tarde. Aí são quase R$2.000. Mas R$2.000 é que o Colégio da Rua de Baixo, quase R$2.000 é que o Colégio da Rua de Baixo cobra por 4 horas diárias no ensino médio. Então nós somos para São Paulo um colégio barato. Mas quando você tem que fazer 7 matrículas, mesmo esse colégio barato, o mais novinho você paga 850, o do fundamental 1.200, e aí você vai multiplicando. Eu tenho um amigo que teve 7, e quando eu falava para ele, na GP, tal coisa não é cara, ele falava, não, Ivone, multiplica por 7. Então, claro, quando você tem que multiplicar, então nós também procuramos sempre, e ajudamos mesmo, famílias numerosas, que não entrariam no rol famílias carentes. Que às vezes os pais têm até salários considerados para o nível do Brasil bons, mas quando você multiplica por 10, e nós temos gente, agora está com 8, mas teve um momento em que uma pessoa tinha 10 filhos matriculados com a gente. Agora as duas mais velhas já saíram. Uma delas é religiosa da Fraternidade São Paulo, mas as outras não estão. Agora saiu a Clarissa também. Então agora 3 já saíram do sistema, mas ele chegou até 10. Acabou de nascer um, foi para o berçário, porque a esposa trabalha lá no colégio também, professora, então tinha que deixar o bebezinho que tinha acabado de nascer, e ainda estava todo mundo na escola. 10 matrículas, sempre que o berçário é caro também, mais ou menos, se a criança fica 12 horas, são mais ou menos R$2.000. Você calcula, né? Quanto essa pessoa precisaria ganhar. Uma pessoa que ganha bem o padrão brasileiro, mas não dá. Então, do ponto de vista administrativo, é isso. O nosso colégio e o colégio que nós queremos aqui no Estado de fazer em Recife tem essas características. A gente sempre, e claro, eu tenho muitos bolsistas, mas claro que se é uma família católica que está vindo do fim do mundo, porque faz questão de uma educação católica, e às vezes tem gente nessas condições que ou é bolsa total ou não adianta. Eu tenho famílias lá com 2 filhos com a gente, em que a família toda junta ganha R$1.800 e paga aluguel. Então, para essa família, ou você dá bolsa total, não adianta.
Então, quando é uma família que está nos procurando, porque é uma família que quer educação católica, a gente procura sempre ajudar. Bom, muito bem. Isso, então, do ponto de vista administrativo. Agora vamos falar um pouco do nosso projeto pedagógico. O projeto pedagógico não dá para ver aí, mas o que tá nessa foto é o padre Edivaldo, aí já padre, regendo o coral na Câmara dos Deputados de Viena. Só que a Câmara dos Deputados de Viena é um prédio do século XII. Então não dá para vocês verem, mas é um prédio lindíssimo. Foi um evento que eles participaram, que incluía cantar na Câmara dos Deputados de Viena. Eu vou contar essas coisas para vocês verem que quando um colégio é católico de verdade, ele vai ter sucesso em todos os campos. Nosso Senhor é benéfico para tudo. Tudo que for feito com Deus, Nosso Senhor, funciona. Claro, nós temos um projeto de alfabetização musical que começa aos 4 anos, que é o CODAI, que funciona fantasticamente. Todos os nossos alunos de 10 anos leem a partitura. Como a gente ensina só canto, porque justamente nós temos os nossos pobres que não compram instrumento, além do que o colégio não pode ter um professor de violino, um professor de violoncelo, um professor de teclado, um professor de violão, não dá. Nós ensinamos canto, que canto todo mundo tem uma capacidade qualquer, mas que não depende do dinheiro do seu pai, né? Os nossos melhores cantores, às vezes, eram gente muito pobre. Mas como eles sabem ler partitura, muitos deles se interessam por música. Nós conseguimos apresentar uma orquestra que se formou espontaneamente. Depois nós conseguimos colaboração do Instituto Fukuda, que é o mais importante instituto de ensino de instrumentos de corda para crianças, né? Então começamos uma parceria com eles. Então nós temos uma orquestrinha de cordas que tem 10 violinos e 4 violoncelos. Então, mas isso, digamos, se formou espontaneamente. O que nós ensinamos é canto. Então, não é que as coisas brotam sem a gente planejar, se esforçar e fazer. Mas com Deus, Nosso Senhor, tudo se faz bem. Então, o nosso projeto pedagógico, ele tem como método de alfabetização o método fonológico, mas não aquele método fonológico ortodoxo, servil ao sistema anglo-saxônico, que alguns apresentam hoje como se fosse dogma de fé. Não, o método fonológico é bom, é um método sensato. Algumas pessoas o aplicam insensatamente. Parece que a salvação eterna de uma pessoa depende dela usar o método fonológico. Isso é bobagem. A humanidade foi alfabetizada há muitos mil anos já, né? Pelo menos, sei lá, 3.000 anos, né? Que eles são escritas, se não me engano. Enfim, a humanidade se alfabetizou e muita gente sabe ler e não foi alfabetizada pelo método fonológico. Eu, por exemplo, fui alfabetizada pelo Caminho Suave e estou viva até hoje e sei ler razoavelmente. Então, não é que o método fonológico é a salvação, mas é um método inteligente, é um método que está de acordo com a pesquisa científica. Para ler só uma coisa, recomendo que vocês leiam um artigo que está na internet, Lereis como Deuses, que é um método de crítica ao construtivismo. O construtivismo, de fato, é uma insanidade. É uma insanidade. Então, a gente alfabetiza pelo método fonológico com uma adaptação que foi desenvolvida na nossa escola, que é a MAG, Metodologia de Assimilação Gradual. Nós começamos a ensinar a ler muito devagarinho aos 2 anos. 5% das crianças lê aos 4. Quando eles leem aos 4, quando eu digo que eles leem, é que eles leem livrinhos. Não é que eles sabem ler o nome dele. Normalmente, com 2 anos, a criança sabe reconhecer o nome dela e o nome dos colegas. Ela é capaz de distribuir material que esteja o nome do coleguinha. Ela sabe, esse aqui é do Vicente, esse aqui é do Paulo, esse aqui é da Alice, esse aqui é da Vitória. Ela sabe fazer isso, com 2 aninhos. Com 4, aqueles que eu digo são só 5% que leem, mas quando eles leem livrinhos. No ano passado, uma família de 8, 2 são gêmeas, uma Ágata e uma Agnes. E na hora que sai o café da manhã, vocês calculam que é uma família de 8, o café da manhã para sair para a escola que começa às 7. E assim, é um clima super tranquilo. E a Ágata, hipnotizada, olhando um livro que estava em cima da mesa de centro. Aí de repente ela olhou para a mãe, a Ágata com 4 anos, olhou para a mãe e falou: Mãe, a família Robinson, eu sei ler!
E aí, de fato, a Agatha sabia ler com 4 anos. Já aconteceu com outras crianças, mas é uma porcentagem pequena. Com 5 anos, 95% deles leem livros. Então, a MAG, a metodologia de assimilação gradual, funciona muito bem. Nós damos também inglês e francês desde os 4 anos. Só oral, com 4, 5 e 6 anos. A partir dos 7 anos, aí a alfabetização. Por isso que a nossa alfabetização terminada aos 6. Aos 6 anos, eles fazem leitura e interpretação de texto. Porque aos 7, quando eles já vão começar a escrever no inglês e no francês, a alfabetização do português tem que estar pronta. E está pronta. Que mais? Também nós começamos a alfabetização musical aos 4 anos, como eu já disse, com o método Kodai. E também aos 4 anos, a iniciação ao pensamento científico. Essa doutora pela Unicamp dá aula na educação infantil também. E a iniciação ao pensamento científico se faz, né? Não sei se você sabe, isso que ele explicou para a Marina, eu não sabia, mas ela disse que o pensamento científico basicamente é ensinar eles que tem que se coletar dados, analisar dados e levantar hipóteses, concluir os dados. Então eles fazem isso, além disso eles fazem coisas práticas também, eles plantam jardins, eles observam sementes brotando. Eu lembro que uma vez uma professora deu um exercício para eles de física, que era o seguinte: ela punha um foco de luz, a criança ficava na frente do foco de luz e o coleguinha ia na parede e desenhava com giz o perfil. E aí a criança se movia. E eles estavam encantados. Nossa, agora ficou maior, agora ficou menor. Quando é que fica maior? Ah, quando está mais perto da lâmpada fica maior o desenho na parede. Quando está mais longe da lâmpada fica menor. Então, tudo isso, então, eles têm essa iniciação ao pensamento científico. É por isso que depois, quando eles são grandes, nós temos muitos prêmios em matéria científica. Porque eles começam a trabalhar com isso muito cedo. Então, acho que na educação infantil é isso. No ensino fundamental e médio, nós trabalhamos com aquilo que se chama de educação clássica ou classical education. Nós continuamos com o ensino de línguas, eles vão ter inglês e francês. Inglês até o 3º médio, francês até o 2º médio. A partir dos 11 anos começa o ensino de latim. Português, o governo obriga, a matéria que mais tem que ter português, tem que ter 5 aulas por semana. Nós temos uma fase que nós damos 10 aulas por semana. Porque eles vão ter 2 aulas de teatro, 2 aulas de latim. Dentro da matéria língua portuguesa, entra o latim, origens do português. Porque o latim não está previsto no currículo brasileiro, nem de jeito nenhum, nem como matéria opcional. Então nós fizemos dentro do português, origem do português. Então eles têm 2 de latim, 2 de teatro, 2 de gramática, 2 de redação e 2 de leitura e interpretação de texto. E aí depois francês, inglês, o latim está dentro do português. Então nós também nos ocupamos, isso também é um princípio da Classical Education, deles receberem a cultura acumulada da humanidade. Então eles vão trabalhar com os Lusíadas, vão conhecer a Eneida, vão conhecer Édipo Rei, Antígona, os 7 Contratebas, Racina, Corneille, os grandes textos clássicos, seja da cultura portuguesa, seja da cultura mundial. Eles leem também resumos da Divina Comédia, etc. Então, do ponto de vista pedagógico, o nosso projeto é esse. E por fim, que eu já estou estourando meu tempo, né? Era até às 11, eu tinha, né? 10 minutos. Por fim, vamos falar daquilo que, digamos, está no centro de tudo isso que nós fazemos, porque como vocês viram naquela carta que foi entregue no dia antes da gente começar o colégio, o objetivo principal é a salvação da alma deles. Mas como disse o padre, não é único. Nós queremos que eles sejam pessoas bem formadas, na inteligência, na vontade, mas tudo tendo como centro Deus Nosso Senhor. Então, o nosso projeto espiritual. Está aí o Cardeal Burke abençoando a imagem de São Mauro, no dia que ele visitou o nosso colégio. Nós tínhamos acabado de adquirir para a capela do padre, na Fraternidade de São Mauro, uma estátua
de São Paulo, que nós temos lá no colégio também, mas hoje nós vamos fazer por um escultor francês, Monsieur Monet, que é nosso amigo há muitos anos, desde 88. São muitos anos, né? São 20 anos, né? Que ele é nosso amigo, exato. Então, foi coincidência, a gente tinha acabado de receber essa imagem da França e o cardeal Burke veio conhecer o colégio. Acho que uma das razões que ele teve dele ter vindo, o nosso diretor financeiro esteve com ele em Londres e convidou, e aí depois ele acabou, através do secretário, dizendo que ele via o Brasil, que ele via conhecer o colégio, mas também Dom Atanásio Schneider também esteve conhecendo o colégio uns 2 ou 3 anos atrás. E quando ele estava saindo, ele me falou: eu vou falar do colégio com o cardeal Burke. Então eu acredito que também essa palavra do Dom Atanásio deva ter tido um peso para o cardeal Burke. Vocês calculam, quando ele veio ao Brasil, todo mundo convidou ele para tudo, né? Então ele tinha uma agenda terrível, mas ele veio, nos conhecer, almoçou com a gente e abençoou para a gente essa estátua. Nossa, mas como está ruim, né? O texto. Não dá para dizer nem nada. Bom, primeira coisa do nosso programa espiritual é a exclusividade do rito tridentino. Nós acreditamos que o rito tridentino, claro, tem todo um valor e uma discussão que tem a ver com alta teologia. E nós somos, sob esse aspecto, absolutamente pelo rito tridentino. O rito tridentino também é altamente formativo. Tudo aquilo que Deus pôs no mundo espalhado está posto no rito tridentino consumado. A grande desigualdade que Deus fez no mundo, que serve como degraus do conhecimento, para a gente conhecer a Deus, quer dizer, a hierarquia do mundo está muito bem representada no rito tridentino, que é profundamente hierárquico. Da missa, né? Como? Vou especificar que é da missa, né? Porque tem gente que não sabe o que é. Eu estou falando da missa tridentina, daquilo que se chama forma extraordinária. Tem gente que fala a missa em latim, enfim, a missa antiga, dessa missa que nós estamos falando. É a única que o nosso colégio sempre teve, tem e terá. Só tem isso. E eu estava falando para vocês do valor formativo desse rito, como ele nos forma para compreender como Deus é. Também o rito é extremamente elevado, até o fato de que o rito é em latim. Isso também ajuda, porque existe uma virtude principal para a gente aprender. Qual é a virtude principal para a gente aprender? É a humildade. É a gente saber que a gente não sabe e confiar naquele que ensina. Quem aqui é professor sabe que quando tem um aluno orgulhoso, ele não aprende nada. Principalmente não aprende matemática. O aluno orgulhoso não aprende matemática. Então, a Sagrada Escritura diz: abaixa a cabeça e aprenderás. O rito tridentino é um rito que promove a humildade. Não só é importante eu ficar lá sacudindo minhas mãos, eu ficar falando. Importante é Deus, nosso Senhor. Eu fico ali atenta, ou dizendo palavras que não são minhas, porque eu tenho medo das minhas tolices para falar com Deus. Eu vou repetir as palavras dos salmos, as palavras que os santos formaram para falar com Deus. Quem sou eu, coitadinha, essa tontinha ignorante para ficar falando com Deus? Eu falando com Ele? Claro que eu vou ter as palavras dos santos. Ou então eu estou em silêncio, porque o que está acontecendo é grande demais, é importante demais. Então, o rito tridentino, além do seu valor teológico, além de toda essa polêmica que vocês sabem, mundial, por causa das mudanças de rito, ele tem esse valor formativo muito grande. Puxa, eu falei, mas em latim as crianças entendem, não só entendem como respondem. Nós ensinamos a eles, a partir dos 7 aninhos, a responder a missa, e eles respondem, cantam. Nós temos crianças de 5 anos que cantam as canções no latim. Então, as pessoas em geral não aprendem o que não se ensina para elas. Ensinando, o ser humano tem uma capacidade imensa de aprender. Então, o primeiro ponto da nossa espiritualidade, exclusividade do rito tridentino. Puxa, complicado, né? Onde que arranja padre? Aparece. Sempre Deus nos deu. Eu não sei, aqui tem gente um pouco mais velha, que sabe que há 25 anos atrás,
A missa tridentina era um espantalho, era um horror, era um fim do mundo, era impossível. Nunca nos faltou um padre. Para Deus não tem difícil. Where is a will, is a way. Mas precisa ter um will. Onde não tem will, não tem way. Ninguém vai procurar o way onde não tem will. Então hoje nós estamos em Catalão. Hoje o vigário, o bispo de São Paulo, que é vigário para a educação e universidade, nomeou o padre Divaldo como responsável pelo apostolado do nosso colégio. Mas isso foi agora. Nós passamos muito tempo sem ter um padre fixo. Mas dá para ir fazendo as coisas. Bom, segundo ponto da nossa parte espiritual: formação intelectual católica. Educação infantil começa aos 4 anos, eles têm história sagrada. O texto do professor é o texto de Dom Bosco, História Sagrada de Dom Bosco, até está na apostila dos alunos. Agora eu estou mandando tirar, eu acho que não precisa estar na apostila dos alunos. Tive uma outra ideia, vou fazer diferente, mas vai continuar sendo o texto do professor, o texto da História Sagrada de Dom Bosco. Porque no Beta, com 5 aninhos, eles não lembram. Então eu vou fazer de um outro jeito, mas é isso, eles têm história sagrada. Eles aprendem toda a história desde Adão e Eva até a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, até Pentecostes. Isso com 4, 5 e 6 aninhos, tá? Depois 7, preparação para a primeira comunhão. Então, com 7 aninhos, eles vão ver o básico para poder fazer a primeira comunhão, normalmente final de outubro, começo de novembro. Depois, continuando o Fundamental 1, eles vão para o primeiro catecismo. Não, aí já é o segundo catecismo. O primeiro do primeiro ano, dado brevemente, aquele primeiro catecismo para comunhão precoce, depois começa o segundo catecismo. No terceiro ano, começa no segundo, no terceiro ano eles veem credo, no 4º ano mandamento, no 5º sacramentos e oração. Aí começa o Fundamental 2, 6º ano. Fundamental 2, eles vão ver evangelhos e Atos dos Apóstolos, as viagens apostólicas, etc, etc. Quando está chegando no 9º ano, aí eles já estão com 14 anos, já esqueceram coisa de catecismo, ou não esqueceram, mas viram de uma maneira muito perfunctória, e aí a gente dá o terceiro catecismo da doutrina cristã, o chamado catecismo de São Pio X. E aí começa o médio, e no médio eles vão ter história da igreja todos os anos. Ensino religioso católico é obrigatório em todos os níveis, é uma matéria como as outras, só pode ficar. Ou eles fecham, fazendo 35 pontos, quem tira 7, 7 e 7 faz 35 pontos, porque o primeiro trimestre é vezes 1. Então, 7 com 14, 35. Quem fez 35 pontos não ficou de exame. Quem não fez 35 pontos precisa fazer um exame, que precisa tirar 7 no exame. O máximo que uma pessoa pode fazer de exame são 3. Quem ficar de mais de 3 exames já repetiu o ano. Catecismo, música, educação artística. Nós damos um curso de educação artística de academia, eles aprendem desenho e pintura, pico de pena, aguarda, pintura a óleo, aquarela, aprendem tudo. Se vocês fossem ver uma apresentação de fim de ano, vocês ficariam pasmados com o que eles fazem. Essas matérias são matérias que nem as outras. Quem ficar de exame de educação artística ficou de exame, tem mais 2 que pode ficar. Quem ficar de exame de ensino religioso ficou de exame, tem só mais 2 que pode ficar. Então, todo pai que põe o filho lá sabe disso. O pai assina um termo que o Colégio São Mauro recebe e acolhe com grande alegria crianças de qualquer religião. No entanto, gostaríamos de notar que o ensino religioso católico é obrigatório em todos os níveis. Então, por causa disso, graças a Deus, nós temos crianças que foram batizadas no colégio, crianças que chegaram se dizendo protestantes e saíram se inscrevendo para os voluntários do Rosário. Quem não quiser, é simples, é só não matricular no Colégio São Paulo. Está cheio de colégio que é diferente, então é muito simples. Bom, o que mais? Terceiro ponto, devoção à Nossa Senhora. O colégio é consagrado à Nossa Senhora. Todo ano a gente faz uma peregrinação parecida para renovar essa consagração. Todo ano a gente faz jornadas de estudo do Tratado da Verdadeira Devoção. Todo dia se reza Pai Nosso e Ave Maria antes da aula e depois da aula. E se reza para comer.
Então, a vida religiosa, a vida de oração, de devoção à Nossa Senhora, é uma constante no colégio. A cada 15 dias nós oferecemos padre para confessar. Todo dia tem missa para quem quiser assistir. A missa, sim, que o colégio para ela, é a missa do Sagrado Coração, para que as crianças possam fazer a devoção das primeiras 9 sextas-feiras. E quem sabe quantos deles que vão sair do colégio e se perder nesse mundo, vão ser salvos no fim, porque quando eles tinham 7, 8 aninhos, fizeram a devoção das 9 primeiras sextas-feiras, e Nosso Senhor prometeu a salvação para quem a fizesse. Então, para isso o colégio para, só assiste a missa quem quer, mas normalmente nós temos o quê? 10, 12 alunos que não vão para a missa. Em geral, todos eles vão, e é por isso que a nossa capela não cabe mais, agora a gente faz essa missa na paróquia. Então, acho que é isso. Sim, todo dia nós temos os voluntários do Rosário. Quem quer pode se inscrever para rezar o terço na hora do intervalo. Graças a Deus, todo dia a gente tem alguns alunos rezando o terço na hora do intervalo. O primeiro terço é oferecido por um grupo de professores. Vem alguns alunos, mas é às 6h40 da manhã. Então, você calcule que não é uma concorrência brutal a esse horário. Mas, olha, tem criança de 8 anos que mora perto do colégio e vem sozinha para esse terço. Então, tem alguns professores, algumas professoras, e tem algumas crianças que vêm, é o primeiro terço. Depois, no intervalo da manhã, 10 da manhã, se oferece o segundo terço, são esses voluntários, e as crianças que ficam no integral, muito pai que trabalha, tem muita criança que fica no colégio o dia inteiro. Nós servimos quase 200 refeições todo dia. Essas crianças entre funcionários e alunos. São os pequenininhos, aí eles rezam por dezena, oferecem o terceiro terço. Diga. Comportamental, do uniforme. Então, também do ponto de vista espiritual, digamos, não sei se dá para vocês verem. Não, era naquele outro slide, e acho que eu pulei um item. Não, passou em todos, acho que pulou 2. Foi? Passou todos, passou tudo certinho. Não, então tá aqui, ó. Todo tempo, tudo que se faz amigo do mundo, tá vendo? Tá escrito lá? No educação infantil, uma coisa, no fundamental, uma coisa, no fundamental 2, outra coisa, no médio, outra coisa. E aí, todo tempo, todo que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Isso é uma coisa que a gente ensina o tempo inteiro, nos detalhes. Tem gente que vai dizer que vocês são uns chatos. Nós somos uns chatos. Eu falo para as mães quando elas vêm lá. Eu sempre digo isso para toda mãe que vem na primeira vez. Olha, nós somos ultra, super, mega tradicionais. O que a senhora pensar de tradicional, nós somos mais. Então, saia das meninas cobrindo o joelho. Não pode piercing, não pode tatuagem. Professor e professora são senhor e senhora. Quando o professor entra na sala, quando eu entro, eu digo: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mundo tem que ficar em pé para responder para sempre, seja louvado. O uniforme é um uniforme social. Para os meninos, camisa dentro da calça, presa com cinto. Cabelo curto, não pode cabelo, mas nem um pouquinho comprido. Teve um menino que entrou agora, 3 vezes a gente falou: se você não cortar o cabelo segunda-feira, você não entra. Aí ele vinha na segunda-feira com o cabelo cortado, mas não é o suficiente. João Pedro, desse jeito não dá. Ou você corta ou você não entra. Ele cortava de novo, mas ainda não estava bom. Agora chegou no ponto. Mas foram 3 vezes no barbeiro para ele se conformar que o cabelo curto era cabelo curto. Não pode nada de cabelo extravagante, nem colorido, nem de corte. Então, nós somos chatos. Alguém perguntou? Fala. Não. Exige alguma coisa, é processado. Então, é porque esse colégio ele não tomou cuidado de fazer um termo e fazer o pai assinar. Nós tomamos esse cuidado. O pai é informado, eu falo muito claramente, e eu sempre digo para isso, que nós podemos fazer 3 coisas. 2 são boas e 1 é ruim. Nós podemos ser amigos e ficar juntos. E até eu costumo dizer para eles: porque nós concordamos em tudo? Não, porque concordar em tudo com a gente é bem difícil. Mas, porque nós concordamos em tudo? Não. Até quando é um casal, eu sempre digo: nem vocês dois concordam em tudo.
mas a gente fica junto quando aquilo em que a gente concorda é mais importante para a gente do que aquilo que a gente discorda. Que nem o pai do Caio, da Assembleia de Deus. Expliquei tudo para ele e falou: olha, Fone, religião que o Caio vai ter não me interessa. O Caio é esse menino que chegou dizendo que era da Assembleia e saiu se inscrevendo como voluntário do Rosário. Mas ele falou: a religião que o Caio vai ter não me interessa. Porque eu não quero que o Caio se transforme num dos adolescentes do meu buffet. Ele tem um buffet no bairro classe A. O Caio estava vindo do colégio Dante Alighieri, que é um dos melhores e mais caros de São Paulo. As mensalidades lá começam por volta dos R$13.000 para a educação infantil. O Caio já tinha repetido um ano, estava para repetir o segundo. Veio para o nosso colégio, se transformou num excelente aluno. Entrou numa excelente universidade, uma faculdade de arquitetura muito boa. Os pais estavam encantados. A mãe, que é uma executiva top, me falou: Ivone, foi Deus que pôs vocês no nosso caminho, vocês mudaram a nossa família. Então, é isso. Os pais estão super informados de como é que a coisa é. Só põe quem quer. E além disso, para maior prevenção, porque às vezes a pessoa fala que quer, depois não vai querer, tudo isso que eu falo está escrito num termo. Aquilo que eu recitei para vocês, que eu sei de cor: colégio São Paulo recebe e acolhe com grande alegria crianças de qualquer religião. Isso é o começo do documento que o pai assina. No entanto, ensino religioso católico. Aí está escrito que nos atos oficiais as mães têm que estar de vestido, que o vestido tem que cobrir o joelho, tem que ter manga, não pode ter decote. Está escrito. Se uma mãe não vem, em geral a gente não impede de entrar. Mas aí eu chego pertinho dela e falo: olha, você esqueceu. Aí em geral o que elas me falam? Ai, dona Ivone, desculpa, é que eu vim do trabalho. Não tem problema, da próxima vez você vem direitinho. E então, graças a Deus, Deus continua nos protegendo. Nós nunca tivemos um processo, mas eu acho que seria difícil haver um processo sendo que a pessoa concordou por escrito. Então, para concluir, eu vou concluir com isso que eu digo para os pais: a gente fica junto quando aquilo que a gente concorda é mais importante para a gente do que aquilo que discorda. Então nós podemos ser amigos e ficar juntos. Nós podemos ser amigos e ficar separados. Vocês vão falar por aí bem do colégio, como eu fui lá, a Ivone me explicou direitinho, tinha muita coisa interessante. Para mim não serviu por causa disso ou daquilo. Porque eu até digo para as mães, eu falei: então, até para as mães a gente pede para ver com vestido, você tem que cobrir o joelho, tem que ter manga, não pode ter decote. Você pode me falar assim: Ivone, no que eu visto, eu não deixo nem ele dar palpite. Então não vai ser a escola do meu filho que vai nascer. Eu falei: ótimo, você não vai matricular, vai sair falando bem da gente, eu vou falar bem de você, falar: puxa, que pessoa inteligente, pessoa que ela, pena que ela não te explicar, que criança simpática, pena que não veio estudar com a gente. Essas duas coisas são boas: ser amigos e ficar juntos, ser amigos e ficar separados. O que nós não podemos, ser inimigos e ficar juntos. Porque aí você vai sofrer porque eu não penso que nem você? Não. Eu vou sofrer porque você não pensa que nem eu? Não. Quem vai sofrer? Teu filho. E aí eu sempre dou o exemplo da Lívia. A Lívia chorava toda aula de catecismo porque ela falava: professora, minha mãe falou que só se eu for burra que eu vou acreditar nisso, que só gente idiota que acredita em Deus. E a Lívia chorava. E também o pessoal da portaria contou: a menina tinha 5 anos, era uma bonequinha, de cabelo muito branco, cabelinho muito preto, os olhinhos muito verdes. E ela vinha com o uniformezinho, que era meio estilo inglês, com meia calça vermelha, sapatinho preto, ficava uma boneca, a Lívia. Mas quando ela chegava no portão, a mãe pegava a sainha por baixo, assim com as duas mãos, um jumper, tirava e falava: tira essa porcaria, tem mais a que mostrar as pernas. E levava a menina de meia calça para casa. E a Lívia chorando toda a aula de catecismo. Aí eu nunca me meto nisso, não é parte das minhas funções, eu nem vejo quem vai fazer matrícula. Mas essa menina eu pedi para o pessoal falar: vocês me chamam quando ela vier renovar a matrícula. Aí falei com ela muito francamente: Maria José, por que você vai renovar a matrícula num colégio que ensina para tua filha tudo que você quer que ela aprenda? Ela falou: vou te falar a verdade, bom, é que quem paga é minha mãe. E a minha mãe não quer que ela fique que nem eu. E aí, toda vez que eu falo que eu vou tirar a Lívia chora. Então eu não tiro. Eu falei: mas eu acho melhor você tirar. Porque essa menina vai vivendo um tormento. Porque não dá, gente, pra gente ficar com uma família que fica falando mal do colégio pra criança. É que nem pai e mãe brigando. Então, sendo tudo bem claro, em geral a gente não tem problemas. E ela, de fato, tirou a Lívia do colégio.
E, infelizmente, claro que eu fico com o coração partido, mas também, por exemplo, uma vez um menininho, sardinha, vocês não conhecem, nunca vão conhecer, a mãe veio tirar e eu falei, mas por que? Tá indo tão bem esse menino, para que eu te levar, Ivone? É que ele não está mais querendo ir num culto, acho que eles eram batistas. E fala que ele não gosta de barulheira, e que outro dia o pastor falou que católico adorava a imagem, ele falou que não adora coisa nenhuma, que a imagem é que nem só a fotografia da mamãe, e meu marido está muito irritado. Eu falei, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu lamento muito que ele saia, mas se eu tivesse um filho, ele não ia estudar numa escola protestante. Então, ele tem que ter um marido. E tem essas crianças também, que um chinesinho que aos 7, 8, 9 anos, a turminha dele ia fazer a primeira comunhão, e ele falou, professor, eu também quero fazer a primeira comunhão. A professora falou, não, querido, não dá. Primeira comunhão é coisa de católico, você é budista, não dá. Papai do céu gosta muito de você, você pode ser um bom menino, mas primeira comunhão você não pode fazer. Ah, então por que, professora? Só católico? Só católico, você entendeu? Ele, entendi. Na aula seguinte, professor, então só católico que faz primeira comunhão? Ele, você não tinha entendido? Não, eu entendi. Mas eu quero que a senhora me fala como eu faço para virar católico, porque eu quero fazer primeira comunhão. Ela falou, olha, é assim. Quando você crescer, se você quiser virar católico, a professora te ajuda. E a professora vai ficar muito feliz, mas agora que você é pequenininho, não. Agora você tem a religião da sua família. Porque até porque é o papai e a mamãe que te levam e tal. Ele falou, então meu pai que manda. Isso você entendeu, o papai que manda. No meio da semana ligou o seu Lio. Ele falou que vai ser católico, Enio católico, Enio decide. E o Enio decidiu, ele foi batizado na sexta e fez primeira comunhão no sábado com a turma dele. Vestidinho de branco, eu tenho até fotinho dele. Hoje, você está falando, é normal, criança de 7 anos, quer fazer o que os outros estão fazendo. O Enio já tinha quase 9. Ele não veio novinho pra gente. Só que o Enio, hoje ele está se formando em engenharia na Federal, casou no último dia de Nossa Senhora do Rosário, é católico de terço no bolso e rege o coral de canto gregoriano no Mosteiro de São Bento de São Paulo. Isso não incomoda o seu Deus, mas podia incomodar. E é por isso que a gente tem que contar para todos os seus rios da vida, como é o nosso colégio, na primeira vez que eles põem os pés lá. E fazendo assim, com a graça de Deus, até hoje tem dado certo. Deus continua nos proteger. Alguma outra pergunta? Pois não. A senhora falou bastante sobre esse corpo de professores. E o que acontece? Eu vejo, por exemplo, no departamento da universidade, onde os professores eles são todos renovados, mas são de fora do país ou fora do estado do país. É uma coisa que é meio que racista. Porque se você se forma em Pernambuco, você não pode dar aula lá na Universidade Federal. Aí o que acontece? Mas se os professores, eles meio que caminham para poder chegar e poder dar aula na universidade. Porque é onde eles têm normalmente mais dificuldade e mais dinheiro. Qual a estratégia que vocês usaram para poder atrair essas pessoas altamente qualificadas para o colégio? Então, não é que nós atraímos essas pessoas altamente qualificadas para o colégio, não é isso. Essas pessoas já eram católicos como nós. Entendeu? Eu, por exemplo, eu fiz graduação na USP, mestrado na USP, doutorado na USP, depois doutorado na PUC. Quando eu fiz graduação na USP, eu já era católica praticante. Eu já achava que a relação com o Senhor e com a igreja não era uma coisa muito importante na minha vida, nem a coisa mais importante da minha vida, era a única coisa que importava na minha vida. Essas pessoas são todas pessoas mais ou menos assim. A Marina não, a Marina se converteu e já estava fazendo doutorado. Mas são pessoas para quem Deus está acima de tudo. São pessoas que só trabalham com a gente porque não se incomodam nem com dinheiro, nem com prestígio. É isso. Não é que nós fomos no mercado pegar essas pessoas, não. Mesmo porque não adianta, não adiantaria. Qui non ardi che non incendi di Cristo un bosco. Quem não está pegando fogo não transmite fogo. Se nós não tivermos professores abrasados no amor de Deus, não se converte ninguém. E se nós tivermos professores abrasados no amor de Deus, se convertem alguns. Se nosso Senhor, sendo Deus, converteu alguns, calcula a gente.
Mas é que o bem vale muito mais do que o mal. Um Enio valia a pena 25 anos de sofrimento de todos os nossos professores juntos. Mas graças a Deus nós temos mais do que um Enio. Mas se fosse um Enio, valia a pena. Porque o bem vale muito mais do que o mal. Uma alma que, digamos assim, é um lugar para o Deus infinito e que não tem mudança. Um lugar a mais para Deus estar. Isso vale mais do que o universo inteiro. Então, uma alma em estado de graça vale infinitamente. Mas você não vai ter gente que vai ficar em estado de graça se você não tiver os seus professores desse jeito. O que mais precisa é isso. Dinheiro, Deus é dono de todo o dinheiro do mundo. O que precisa mesmo é de gente. Agora, tem um jeito simples de ter gente. É ter um núcleo disposto a se sacrificar. Primeira coisa, meditação todo dia. Terço todo dia. Como um começo, o bom mesmo é rosário todo dia. Comunhão sempre que possível. Preferi morrer do que ir na missa de domingo. É isso que começa na escola católica. Se não tiver gente assim, pode esquecer, não vai dar. Alguma outra pergunta? Ele vai deixar para o fim, Dona Ivone. Vai deixar para o fim as perguntas. Ah, pro fim do fim, né? Então agora vamos acabar. Acabar, porque senão não... Viu? Não. Aí no final ainda vai ter meia hora ainda de... Esse aqui tá acabando. Ele tá acabando aqui. Eu... Obviamente são plásticos. A gente ainda, a minha exposição aqui ela vai ser breve, né? Vai mais para um aspecto prático, fincado aqui em Recife, né? Na nossa cidade aqui. Meu nome é Antônio, para todos aqueles que não me conhecem, meu nome é Antônio, eu sou estive à frente junto com Emílio, Marla, Mariana, que é minha esposa, Marla, esposa de Emílio, Saulo, Tamires, Márcio, Eline, Caliandra, que eu não sei se ainda está aqui. Um grupo se formou, especificamente eu, Emílio, Marla e Mariana, nós também fazemos parte da Fraternidade São Mauro, como leigos, né, da Fraternidade. O Padre Edivaldo já vem aqui desde 2015, 2016, primeira vez que ele veio aqui. Já fizemos alguns retiros e algumas atividades da Fraternidade São Mauro, como um congresso que teve no ano passado sobre Lutero e os 500 anos da Reforma. E o nosso grupo frequentemente se reúne com esse objetivo de estudar para contemplar, né? Seguindo essa máxima que o Padre Edivaldo propôs aqui. E, assim como houve essa necessidade em São Paulo, as famílias estavam se formando, se viu que aqui também, se observou que as famílias também, obviamente, estavam se formando, os filhos vão chegando e a necessidade de uma escola verdadeiramente católica se impõe. Então a gente, com gravidade, esse foi uma preocupação e um tema constante nos nossos encontros e nas nossas conversas e nossas preocupações. Onde é que a gente vai colocar os nossos filhos? A gente sabe aqui, ninguém é ingênuo, que infelizmente muitas das escolas católicas, e eu vou falar especificamente aqui da nossa cidade, do Recife, elas não atendem mais aquele munus, aquele objetivo primordial, que é essa formação para a contemplação, que é a questão primária de salvar as almas dos alunos. Me corrija, Dona Ivone, o Padre Edivaldo, se eu estiver errado, mas o Papa São Pio X, ele chegou a afirmar que entre construir uma igreja e abrir um colégio católico, obviamente, era mais importante abrir um colégio, porque os colégios católicos enchem as igrejas, e aquela igreja que não tem essa base intelectual de formação vai fazer com que os católicos sejam levados ao sabor do vento de qualquer doutrina e vão esvaziar as igrejas. Então é uma coisa completamente razoável de se acreditar, né? E que dessa importância da formação das escolas. Então,
a gente viu essa necessidade. O nome do colégio de São Paulo, o nome do colégio é São Paulo, e um dos nomes que surgiu, proposto por nosso amigo e advogado, assessor jurídico aqui do colégio, Saulo, foi colocar o nome do colégio de Colégio São Plácido, devido a essa união entre os dois, né? Aquela cena clássica de São Paulo correndo sobre as águas e puxando o cabelo do amigo dele, que era amigo e primo, né, doutor? São amigos, né? Senadores, né? Os romanos. Ele puxando o cabelo, puxando pela cabeça, né? Que é a nossa parte que é a parte mais nobre do corpo, puxando pelo cabelo o São Plácido, mostrando essa congruência de objetivos entre o Colégio São Paulo e o Colégio São Plácido. O nosso lema, que foi escolhido aqui, foi o Lume do Cielo, quer dizer luz e doçura, a luz intelectual, aquele trecho lá, é o lema de São Vito, que a Divina Comédia Dante desenvolve, que ele fala da luz intelectual cheia de amor do verdadeiro bem, cheio de doçura, e doçura que excede todo o esplendor, né? Então está aqui o lema do colégio, né? E a gente então tem alguns desafios para apresentar para vocês, e o nosso objetivo aqui, conforme está no cartaz, é da proposta da escola. Então a gente quer, nosso objetivo é começar efetivamente o colégio no ano que vem, no ano de 2019. Agora a gente não quer no ano que vem levar o coral do colégio para o Verona, né? E ganhar lá segundo ou terceiro lugar. A gente quer uma coisa muito simples, a gente só quer ganhar o ano que vem, o ano de 2019. A gente quer começar o ano que vem e conseguir terminar o ano que vem, em apenas na formação de maternal. A gente também não quer já começar o colégio com a 8ª série, o 3º ano, e participar de concurso, como eu falei, concurso de física, de química. Não, a gente quer ganhar o primeiro ano. E ainda assim, ganhar esse primeiro ano é um desafio muito grande. A gente está pautado aqui em estudo e análise prévia, em relação, por exemplo, a exigências legais de abrir uma escola, que inclusive chegou aí nas secretarias aqui, tanto municipal quanto do estadual, né? Para ver a questão das exigências. Uma das secretárias, por exemplo, disse: quando você vai abrir uma escola aqui em Recife, você tem que começar, e no decorrer da escola você vai se adequando às exigências que a gente faz. Porque se você for esperar, está tudo prontinho para começar uma escola, ninguém começa. Então tem que, ela mesma deu esse incentivo. Se começa e vai se adaptando de acordo com o tempo, né? Então tem essa necessidade de abrir, houve essa análise prévia. O gestor da escola, vamos dizer assim, o dono da escola, semelhante, por exemplo, ao Colégio São Paulo, não vai ser uma pessoa física, vai ser uma associação. Essa associação, quem participa dela sou eu, Mariana, Emílio e Marla. É uma associação que pode entrar mais, segundo está no estatuto, pode entrar mais membros, mas atualmente os membros somos nós 4, né? Isso também demonstra a nossa, devido a essa questão que o Dona colocou, espiritual, projeto administrativo, e também ser o interesse da Fraternidade de São Paulo aqui em Recife, é interessante que as pessoas, aqueles que estejam no vértice do negócio, sejam pessoas ligadas à Fraternidade de São Paulo. Uma ligação muito próxima entre nós e a Fraternidade de São Paulo, que vai ter uma participação constante aqui. Então a gente vê aqui o panorama atual, como surgiu a ideia. Eu já falei aqui para vocês quais os nossos objetivos, e que um dos principais neste momento é a questão da captação de recursos. Essa captação de recursos, ela atendeu a um estudo feito por Mariana e por Tamires, através de um plano de negócio, para a gente ver a nossa realidade e onde é que a gente pode chegar. O panorama atual é aquilo que algumas pessoas, a família que está aqui, por exemplo, já comentou com a gente, de pessoas próximas da família, né, de alunos, de sobrinhos, de filhos, que quando vão à escola, vê isso aqui: ideologia comunista. Isso aí é a questão, ponto pacífico,
Eu mesmo fui vítima de professor que era extremamente comunista, e ele fazia, e o objetivo dele era não dar aula de história, mas colocar as pessoas nas fileiras mesmo comunistas para ingressar em partido político, etc. E um professor aqui que ensinou no Colégio Santa Maria, né, que ensinou no Colégio Salesiano, que ensinou em vários colégios católicos aqui em Recife, que tinha cursinho, e um professor de projeção aqui em Recife. Eu até encontrei com ele no final do ano passado, ele disse que estava se aposentando, porque ele estava começando a disputar as aulas dele. Ele disse isso aqui. Aí ele dava aula, a pessoa coloca na internet, na minha época que eu estudava não era tão fácil, aí se vê um argumento contrário a ele, ele começou a ficar chateado, né? Então, ele disse, olha, não dá mais para disputar com a internet. Ele disse que estava se aposentando. Ele era um bom professor, assim, no sentido de conseguir captar a atenção dos alunos, informar a escola, mas a ideologia dele era essa, comunista. Quem passasse por ele ficava comunista. Era muito difícil, se a pessoa não tivesse uma formação, conseguir se colocar ao contrário. A desvalorização da cultura cristã, a igreja, Inquisição, pelo amor de Deus, né? Inquisição, a igreja é o diabo na história, né? Isso aí, qualquer pai minimamente que acompanha os filhos vai saber quando o filho voltar do colégio, a primeira coisa inteligente que ele vai falar é contra a igreja. A primeira coisa inteligente. Infelizmente, né, essa verdadeira praga que se está colocando hoje, que é a questão da ideologia de gênero, a sexualização precoce, esse debate cada vez mais constante relativo a questões de gênero, que já querendo iniciar crianças com esse debate, coisa absurda, a desvalorização da família, infelizmente também os colégios, isso é só consequência de um princípio aplicado errado. Então, desvalorização da família, e também hoje vem com essa conversa de ambientalismo excessivo. O menino não pode tocar numa árvore. Se o menino chegar em casa e disser que vai arrancar o mato, é capaz de não se acabar, né? Se o menino pensar em caçar, olha, eu queria caçar, o menino não pode mais nem ter uma armazinha de brinquedo, nada, de badoque, nada, né? Na época da gente, a coisa mais comum do mundo era o menino andar com peteca, tirar fruto da árvore para comer. Se o menino fizer isso, é capaz de coitado de ser preso, e o pai também. Então vem com essa questão também de ambientalismo excessivo. Então esse é um panorama, né? Aqui dá um exemplo concreto de uma criança, um menino que se veste como menina, e as próprias revistas oficiais estimulando essa questão do debate e dessa sexualização precoce, né? Então, como surgiu a ideia? A inspiração veio do sucesso de um empreendimento semelhante do Colégio São Mauro, na cidade de São Paulo, né? O professor André Melo, que estava aqui que é um dos professores lá do Colégio São Paulo, ele esteve aqui em janeiro. Nós fizemos uma viagem para o sertão do Pajeú, São José do Egito, para a gente colher lá aquela questão da poesia, né? A gente foi para escutar poesia e entrar em contato lá com uma associação que fomenta essa questão da poesia, etc. E ele disse, Antônio, quando a gente começou, a gente não tinha absolutamente nada em que se espelhar. Era uma coisa que a gente estava se lançando mesmo no vazio, assim, sem pessoas que pudessem nos orientar. Ao menos vocês estão tendo essa vantagem, porque vocês agora vão ter um parâmetro em que possam se espelhar, e além do mais, uma ajuda concreta, né? Porque a nossa orientação pedagógica virá do Colégio São Mauro. O nosso perfil pedagógico virá do Colégio São Mauro. Vai ter um contrato entre a gente e o Colégio São Mauro, que o Colégio São Mauro vai fornecer material e capacitação constante daqueles que estiverem com a gente. Obviamente os professores, né? E também as pessoas que, como eu estava falando para Felipe, que ele teve que se ausentar, mas ele disse que já vai matricular as duas filhas dele no colégio, quando o colégio começar. Eu falei também que vai ter uma aproximação muito grande entre os pais dos alunos e o pessoal que está à frente do colégio. Então essa aproximação vai fazer também com que a gente forneça formação espiritual. O padre Edivaldo esse ano ainda vai vir para cá para fazer um retiro com as pessoas que estão mais próximas a nós, principalmente o pessoal que está envolvido diretamente com o projeto. E quem quiser também participar desses retiros, obviamente, pode participar.
desde que esteja imbricado verdadeiramente com a questão da escola. O objetivo de ajudar efetivamente, ajudar com alguma coisa. Né? E a gente vai precisar muito de ajuda. Então aqui é esse slide aqui, mais ou menos do assunto que o Dona Ivone tratou, que eu vou passar. Nosso objetivo, que entra em comunhão com o que Dona Ivone falou, da formação integral, proteção das crianças. Uma coisa importante, né? A gente quer estimular na nossa escola preço acessível, dentro do plano de negócio, da realidade que a gente tem. Um dos preços que a gente conseguiu alcançar foi mais ou menos R$500 a mensalidade, podendo ter descontos a partir do o pai tiver 10 filhos, o 10º não paga nada. Mas com a quantidade de obviamente, quanto mais filhos tiver, né, vai ter desconto. Não dá para. É como disse o seu Najib, 500 vezes 7 é complicado, né? Então, vai ter uma política de desconto para aquelas famílias que tiverem mais de um filho, a gente vai ter uma política de desconto. E promoção da cultura e da tradição católica, que, com todo respeito aqui à cidade de São Paulo, né, e ao estado de São Paulo, eu acredito, eu tenho a convicção que nós aqui temos mais tradição de história, de profundidade de história católica do que quase todos os estados do Brasil. Aqui nós tivemos uma guerra enorme. Aqui Emílio, professor da área de história e estuda muito sobre esse tema. Uma guerra extraordinária que foi a guerra holandesa. E segundo os mais entendidos no assunto, diz que foi uma guerra de religião. Era uma guerra de religião, era uma guerra de católicos contra protestantes. Não era especificamente uma guerra por conta meramente de dinheiro, como os marxistas sempre comentam. Tudo bem, padre? A gente está aqui abraçando o padre Marco Antônio, tudo bom? Com a bênção. Então a gente tem uma riqueza de história muito grande, né? A própria história de Recife, da formação dos seus bairros, está muito associada à Igreja Católica. Disse Antônio Gonçalves de Mello, um dos grandes historiadores do Recife, e então infelizmente esquecido. Ele disse que a urbanização do Recife começou em torno do Mosteiro de Santo Antônio, ali no bairro de Santo Antônio, antiga ilha de Antônio Vaz. Então, a gente tem muitas igrejas, temos muito material nós temos muitos materiais para a gente explorar. Além disso também, não apenas a questão da formação meramente técnica para se passar em vestibular, que é importante, a gente também não vai descuidar disso. Né? Existe também a questão cultural. A gente tem aqui no nosso estado essa riqueza cultural da poesia, por exemplo, é uma coisa extraordinária. E a gente quer ensinar, a gente vai querer ensinar isso também para os nossos alunos. A questão da formação musical nem se fala, a questão de idiomas, a gente vai